Boa tarde, companheiros. Meu nome é Laes Cavalcante, professor de Química. Já estive aqui uma vez com vocês para falar sobre ácidos e bases. Tá? E hoje a gente retorna para falar de um outro assunto muito importante. Se você pegar todas as edições do Enem, todas, você vai encontrar pelo menos uma questão do assunto que a gente vai tratar aqui hoje. Então, procure entender o assunto de hoje, e aí você tem uma questãozinha garantida na prova. O assunto, estequiometria. O nome é um nome que para muita gente causa uma certa perturbação, porque algumas pessoas, eu diria, muitas pessoas, acham que esse assunto é um assunto meio complicado. Mas pessoal, se você ficar bem atento nessa 1h30 de aula que a gente vai ter, você vai sair daqui sabendo resolver qualquer questão de estequiometria. Tá? Até pela repetição. É um assunto que tem pouca teoria, você aprende resolvendo questões, e a gente vai resolver aqui umas 8 questões de estequiometria, e pela repetição, você vai acabar entendendo bem a matéria. Tá bom? Mas o que é exatamente estequiometria? Companheiros, estequiometria é a parte da química que estuda as reações químicas do ponto de vista quantitativo. É o estudo quantitativo de uma reação química. Eu acho que todo mundo aqui sabe que uma reação química ela é formada por reagentes e produtos. Reagentes são as substâncias químicas que vão ser utilizadas, que vão ser consumidas. Reagentes formam a matéria-prima. E o produto é aquilo que você quer obter. Toda reação química consome reagente para formar produto. Então, à medida que o tempo passa, o reagente vai diminuindo e o produto vai aumentando. E quando é que a reação teoricamente termina? A reação teoricamente termina quando não houver mais reagente. Ok? Então, o que é que a estequiometria estuda? Ela estuda as quantidades que são consumidas e as quantidades que vão ser produzidas. Quando você estuda estequiometria, você aprende a calcular quanto do reagente você precisa e quanto do produto você vai obter. Tá? Basicamente é isso que a estequiometria estuda. Para você resolver uma questão de estequiometria, você precisa de uma equação balanceada. A equação química é a linguagem que os químicos usam para representar uma reação. Na equação química você tem todas as substâncias que participam da reação, todos os reagentes e todos os produtos. Você também precisa... é fundamental que a equação química esteja balanceada. Balancear uma equação química é você fazer com que todos os átomos do primeiro membro, reagentes, apareçam no segundo membro, nos produtos. Todos os átomos têm que ser conservados. Tá? Não pode ter nenhum a mais, nenhum a menos. A equação tem que estar balanceada. E eu também vou precisar de uma informação dada e de uma informação pedida. Então eu vou ter uma equação, ela vai estar balanceada, a questão vai me dar uma informação e vai pedir outra em troca. E companheiros, uma coisa importante, eu vou precisar também, além da equação química, além dela estar balanceada, além de um dado e um pedido, eu vou precisar saber converter unidades. Basicamente, a unidade que a gente mais trabalha chama-se mol. Então você vai ter que saber transformar mol nas mais variadas unidades. Porque tem questão que pede para que eu calcule a massa das substâncias. Tem questão que pede para que eu calcule o volume das substâncias. E tem questão que pede para que eu calcule o número de moléculas das substâncias. Então eu vou ter que estar preparado para transformar mol em massa, mol em volume e mol em número de moléculas. E aqui você tem uma pequena tabelinha que vai mostrar as principais conversões. Deixa eu ver se ela aparece aqui. As principais conversões que você vai ter que fazer. Você vai ter que saber transformar número de mol em massa. Para transformar número de mol em massa, você usa uma grandeza chamada massa molar. A massa molar
você obtém somando as massas atômicas dos elementos que formam aquela molécula. Massas atômicas que são dadas, você não precisa decorar. Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho sobre isso. Você também vai ter que saber transformar mol em número de moléculas. A questão, às vezes, quer saber quantas moléculas você produz. E aí você vai usar uma relação matemática, uma constante, que você vai decorar, mas algumas questões trazem essa constante, que é chamada número de Avogadro. Nesse número de Avogadro, essa constante nos diz que 1 mol de qualquer substância química, 1 mol representa 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Tá? Toda vida que você quiser saber quantas moléculas existem, lembre-se, 1 mol vale 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Esse número é dado na questão, caso ele seja necessário. E você também pode precisar transformar mol em volume. Para transformar mol em volume, existem duas possibilidades. Se a questão envolver gases, e esse gás estiver dentro da CNTP, CNTP é uma sigla que significa uma condição de temperatura e pressão. Essa condição é chamada condição normal de temperatura e pressão, CNTP. É quando o gás encontra-se a 0 graus Celsius e 1 atm. Se o gás estiver na CNTP, 1 mol corresponde a 22,4 ou 22,7 litros. Isso aí também é dado na questão, caso seja necessário. Se o gás não estiver na CNTP, para transformar mol em volume, você pode usar uma equaçãozinha muito conhecida, chamada equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Raramente você vai precisar dela aqui na estequiometria. Você usa essa equação quando você estuda os gases. Bom, basicamente é isso. Para resolver uma questão de estequiometria, eu preciso de uma equação balanceada, eu preciso que me seja dada uma informação e que me seja feita uma pergunta. Precisarei converter mol em massa, através da massa molar, mol em moléculas, através do número de Avogadro, ou mol em volume, através daquelas relações que eu acabei de mostrar. O mais comum, o mais frequente, é ter que transformar mol em massa. E para transformar mol em massa, utilizamos a massa molar. E para obter essa massa molar, você basicamente soma as massas atômicas dos elementos que formam aquela substância. A gente vai vendo isso à medida que as questões forem ocorrendo. Só mais uma coisa importante, antes da gente começar a resolver as questões. Questões de estequiometria dividem-se em 2 casos. Casos gerais, casos especiais. O que é um caso geral? Caso geral é quando você só tem uma reação para trabalhar, é quando o reagente é puro, é quando o rendimento da reação é 100% e quando não há excesso de reagente. Se não houver excesso de reagente, se o reagente for puro, se o rendimento for 100% e você tiver apenas uma equação para trabalhar, isso aí chama-se caso geral. Se o rendimento não for 100%, se o reagente não for puro, se tiver mais de uma equação ou se tiver algum reagente em excesso, aí você cai num caso especial. A diferença entre um caso geral e um caso especial é mínima. É um trabalhinho a mais que você vai ter. Eu vou dividir as questões dessa maneira. Eu vou começar resolvendo casos gerais e depois eu resolvo os casos especiais. E todas as questões que eu for resolver hoje são de provas do Enem. Então a gente vai ter aqui a chance de ver na prática o que é realmente a prova do Enem nesse assunto. Primeira questão que eu queria resolver com vocês, companheiros, é a questão 7, de classe. Eu vou ver aqui em que página está essa questão. 83, perfeito. Obrigado, pessoal. Ó, questão 7 de classe. Ela diz assim: pesquisadores conseguiram produzir grafita magnética por um processo inédito em forno com atmosfera controlada e em temperaturas elevadas. No forno são colocados grafita comercial em pó e óxido metálico, tal como óxido de cobre. Nessas condições, o óxido é reduzido e ocorre a oxidação da grafita, com a introdução de pequenos defeitos, dando origem à propriedade magnética do metal. Considerando o processo descrito com um rendimento de 100%, 8 gramas de óxido de cobre produzirão uma massa de CO2 igual a
Essa questão caiu na prova do Enem de 2012, segunda aplicação. Tá? Essa questão, ela foi um pouquinho mais complexa do que o que geralmente acontece, por um pequeno detalhe. Do que é que eu preciso para resolver uma questão de estequiometria? Primeira coisa que eu preciso, de uma equação balanceada. E essa equação, que normalmente é dada, aqui não foi. Então, o seu primeiro problema aí é construir uma equação. Apesar de não ser convencional, não dar a equação, o normal é que a equação seja dada, essa equação ela foi descrita no texto. Estou só com uma pequena dificuldade para passar aqui os slides. Não sei se o problema é comigo ou é com... Não estou conseguindo. Adiantar. Está vendo, nem? Ah, é porque eu tinha... Pronto. Ó, companheiros. Vamos lá. Como é que eu vou montar essa equação? Olha o que é que o texto me diz. O texto me diz que no forno são colocados grafita comercial. Pessoal, grafita é carbono. Então ele está colocando carbono. Para reagir com quem? Com o óxido metálico, que é o óxido de cobre, CuO. Então você observa ali na reação, ó. Carbono, que é o grafite, mais CuO, que é o óxido de cobre. E essa reação é feita para a obtenção do metal cobre. Está aqui o cobre produzido, ó. Além do cobre, essa reação vai produzir CO2, porque esse oxigênio que estava junto do cobre, ele vai ficar junto do carbono. E carbono com oxigênio forma gás carbônico. Aí está a equação. Grafite, que é carbono, mais óxido de cobre, dando cobre metálico, mais o CO2. Essa equação precisa estar balanceada, e ela não está. Professor, como é que eu sei que ela não está balanceada? Porque se ela tivesse balanceada, o número de átomos do primeiro membro, antes da seta, teria que ser igual ao número de átomos do segundo membro, depois da seta. E você observa, por exemplo, aqui, ó, que só tem um oxigênio no primeiro membro, enquanto que tem 2 no segundo membro. Aqui no primeiro membro, eu preciso ter 2 carbonos. Então, o que é que eu faço? Multiplico essa molécula por 2. Cadê o 2? Pronto, apareceu ali o 2, ó. Quando eu multiplico essa molécula por 2, eu fico com 2 átomos de cobre aqui no primeiro membro. Então vai ter que ter 2 também no segundo. Ó, multipliquei por 2. Agora eu tenho um carbono no primeiro membro, um carbono no segundo, 2 cobres no primeiro, 2 no segundo, 2 oxigênios no primeiro, 2 oxigênios no segundo. Isso é balancear uma equação. É você colocar números ao lado da molécula para que ao final todos os átomos estejam em mesma quantidade. Pessoal, não é comum a questão não trazer a equação. O comum é que ela venha. É por isso que essa questão trouxe um pouquinho mais de dificuldade do que as outras. Bom, o que é que a questão quer saber? A questão quer saber é o seguinte, ó. Se eu utilizar 8 gramas de óxido de cobre, qual é a massa de cobre que eu vou obter? De novo, se eu utilizar 8 gramas de óxido de cobre, qual é a massa de cobre que eu vou formar? Cara, não sei, tá? Acho que é só comigo. Então, enquanto o pessoal aqui troca o controle, pessoal, de novo, para resolver uma questão de estequiometria, eu preciso de uma equação balanceada, já está aí. Eu preciso de um dado e preciso de um pedido. A questão me deu um dado, 8 gramas de óxido de cobre. Ela quer saber qual é a massa de gás carbônico que eu vou produzir. Ok? Ó, com 8 gramas de óxido de cobre, quanto é que eu vou produzir de gás carbônico? Está vendo? Sempre tem um dado, sempre tem um pedido. Agora vamos lá. Eu queria treinar com vocês, companheiros, uma sequência de procedimentos que, se você seguir, você não perde uma questão de estequiometria. Primeira vez você não vai ter uma certa dificuldade. Mas eu vou repetir isso aqui umas 8 vezes. Então você vai acabar decorando essa sequência. Para você resolver uma questão de estequiometria, você precisa, uma equação balanceada.
2, um dado e um pedido. 3, você precisa identificar quem são os envolvidos no problema. 4, escrever uma proporção entre eles. E 5, converter essa proporção, converter a unidade para a unidade que a questão quer. Depois é só executar. Então a equação já está balanceada. Eu já tenho um dado e já tenho um pedido. Agora eu vou identificar quem são os dois envolvidos no problema. O óxido de cobre, está ali ele, e o CO2. Os dois envolvidos são aqueles que a informação é dada e que a informação é pedida. Pessoal, depois que você identificou quem são os envolvidos, você vai estabelecer uma proporção entre eles. E a proporção é dada pelos coeficientes. Os coeficientes são esses números grandes que você colocou para fazer a equação ficar balanceada. Qual é o coeficiente do óxido de cobre? Não é 2? Qual é o coeficiente do CO2? Não é 1? Significa que 2 mols de óxido de cobre produzem 1 mol de CO2. Você precisa estabelecer essa proporção. Essa proporção é dada em mol. Depois que você estabelece essa proporção em mol, 2 para 1, você vai transformar mol para o que a questão quiser. E o que a questão quer o quê? Massa. Ela me deu a massa do óxido de cobre e pediu a massa do CO2. Então você vai ter que converter mol em massa. Para converter mol em massa, você precisa de uma grandeza chamada massa molar. Como é que eu obtenho massa molar? Somando as massas atômicas dos envolvidos na fórmula. Essas massas atômicas são dadas, companheiros, não se preocupem. Por exemplo, a massa atômica do cobre é 64, não precisa decorar. A massa atômica do oxigênio é 16, não precisa decorar, isso aí é dado. 64 com 16, 80. Então significa que a massa molar do óxido de cobre é 80. 80 gramas por mol. Significa que 1 mol pesa 80 gramas. Massa molar do CO2, que é o outro envolvido. Massa atômica do carbono é 12. Não precisa decorar. Massa atômica do oxigênio, 16. Não precisa decorar. Como são 2 oxigênios, fica 2 vezes 16. Como só tem um carbono, 12. 2 vezes 16 mais 12 vai dar 44. Ou seja, a massa molar do CO2, 44 gramas por mol. Tem questão que já dá esses números prontos. E tem questão que você vai ter que obter fazendo a soma das massas atômicas. De uma forma ou de outra, você não precisa decorar nada. Porque a massa atômica tem que ser dada. Pessoal, vamos lá então. A massa molar do óxido de cobre é 80. Então, 1 mol pesa 80 gramas. Eu tenho 2 mols, então fica 2 vezes 80 gramas. A massa molar do CO2, 44 gramas por mol. Eu tenho só 1 mol, então fica 1 multiplicado por 44, que dá 44. Significa que se você estivesse usando 2 vezes 80 gramas de óxido de cobre, você produziria 44 gramas de CO2. Só que você não está usando 2 vezes 80 gramas de óxido de cobre, você está usando 8. Então, com 8 gramas de óxido de cobre, você produz quanto de CO2? Aí virou uma regrinha de 3. Você faz produto dos meios igual dos extremos, é só resolver. Aí esse M vai ser igual a 8 vezes 1 vezes 44, dividido por 2 vezes 80, que dá 2,2. Então você vai obter 2,2 gramas de gás carbônico. E a resposta correta é a letra A. Companheiros, essa é a nossa primeira questão de hoje. Claro que eu não espero que aqui todo mundo diga que entendi perfeitamente. É a primeira. Esse assunto a gente vai aprender por insistência, por repetição. Mas eu queria que vocês notassem que há uma sequência lógica para seguir. E que se você seguir, você resolve a questão. O que foi que eu fiz? Precisei de uma equação balanceada. 2. Precisei de um dado e de um pedido. 3. Precisei identificar os envolvidos no problema, que são 2 normalmente.
Depois, estabeleci uma relação entre eles. Essa relação é dada pelos coeficientes. Por isso que eu tenho que balancear. Nesse caso, a proporção foi de 2 para 1. 2 mols de um para 1 mol do outro. Depois que eu escrevi a proporção em mol, eu transformei mol em massa, que é o que a questão pede. Para transformar mol em massa, eu preciso da massa molar, que eu obtenho somando as massas atômicas. Isso quando a questão já não der, né? Depois que você converte mol para massa, aí você arma a relação final. No nosso caso, são 2 vezes 80 gramas de óxido de cobre para 44 gramas de CO2. Então, se você usar 8 gramas de óxido de cobre, quanto você produz de CO2? 2,2. Eu não vou nem perguntar se vocês têm dúvida agora, porque eu sei que tem. Eu vou deixar para fazer essa pergunta daqui a pouco, quando eu resolver mais umas 3 ou 4 questões. Tá bom? Posso adiantar? Próxima questão que eu vou resolver é a questão de número 9 de classe, que está na página 84. Essa questão caiu na prova do Enem de 2010, segunda aplicação. Essa questão que eu vou resolver agora, ela é mais fácil, teoricamente, do que a primeira. Primeiro porque já é a segunda questão que eu vou resolver do mesmo assunto. Segundo porque a equação foi dada. Terceiro porque foram dadas as massas molares. Então ela economiza aí um monte de trabalho. A questão diz mais ou menos o seguinte. Ó. Questão 9. O flúor é usado de forma ampla na prevenção de cáries. Por reagir com a hidroxiapatita, presente nos esmaltes dos dentes, o flúor forma a fluoroapatita, um mineral mais resistente ao ataque ácido, decorrente da ação de bactérias específicas presentes nos açúcares das placas que aderem aos dentes. A reação de dissolução da hidroxiapatita é dada. Você está vendo que ele deu a equação, ó. Supondo-se que o esmalte dentário seja constituído exclusivamente por hidroxiapatita, o ataque ácido que dissolve completamente 1 miligrama desse material ocasiona a formação de aproximadamente... Ele quer que você calcule a quantidade de íons produzida quando 1 miligrama da hidroxiapatita desaparecer. Vamos lá. Do que é que eu preciso para resolver uma questão de estequiometria? De uma equação química. Ela já foi dada. Ela precisa estar balanceada. Ela já está. Eu preciso de um dado e de um pedido. Qual é o dado aqui, a informação que foi dada? 1 miligrama de hidroxiapatita. Qual é o pedido? Eu quero saber a massa de íons que eu vou produzir. Pessoal, íon é qualquer espécie química que seja dotada de uma carga, positiva ou negativa. Observem que nessa reação, você produz 3 substâncias químicas. Apenas as 2 primeiras são dotadas de carga. O íon cálcio e aquele outro íon lá chamado hidrogênio fosfato. Então eu quero saber qual é a massa de íon cálcio e qual é a massa de hidrogênio fosfato que eu produzo. Ele quer a massa de íons. Eu não preciso calcular nada para a água, porque não foi pedido nada em relação à água. Tá bom? Bom, vamos lá. Para resolver a questão, eu preciso da equação balanceada. Eu preciso identificar quem são os envolvidos no problema. Os envolvidos agora são 3. A hidroxiapatita, o íon cálcio e o íon hidrogênio fosfato. Esses são os 3 envolvidos. Preciso estabelecer a relação entre eles. A relação é dada pelos coeficientes, ó. Observem. É 1 mol de hidroxiapatita para 10 mols do íon cálcio para 6 mols do íon fosfato. Essa é a proporção. 1 para 10 para 6. Em mol. Como a questão está pedindo as massas, eu vou ter que transformar mol em massa. E para transformar mol em massa, eu utilizo a massa molar, que foi dada.
Massa molar da hidroxiapatita, 1.004 gramas por mol. Significa que 1 mol pesa 1.004 gramas. Massa molar do íon cálcio, 40 gramas por mol. Significa que 1 mol pesa 40 gramas. E a massa molar do hidrogênio fosfato, 96 gramas por mol. 1 mol pesa 96 gramas. Essas massas molares dessa vez foram dadas. Você não precisou calcular. Pessoal, então vamos lá. Se a massa molar da hidroxiapatita é 1.004 gramas por mol, esse mol aqui, ó, pesa 1.004 gramas. Se a massa molar do íon cálcio é 40 gramas por mol e eu tenho 10 mols, 10 vezes 40 gramas. Se a massa molar do hidrogênio fosfato é de 96 gramas por mol e eu tenho 6 mols, eu tenho 6 vezes 96 gramas. Essa é a proporção, já em grama. Significa que se eu utilizar 1.004 gramas de hidroxiapatita, eu vou gerar 10 vezes 40 gramas de íon cálcio e 6 vezes 96 gramas de íon hidrogênio fosfato. E se eu utilizar 1 miligramas da hidroxiapatita? 1 miligrama, só 1. Quanto é que eu vou produzir de cálcio? E quanto é que eu vou produzir do hidrogênio fosfato? É só chamar o cálcio de X e o hidrogênio fosfato de Y. Aí você faz 2 regrinhas de 3. Uma da hidroxiapatita com o íon cálcio e outra da hidroxiapatita com o hidrogênio fosfato. Quanto é que vai dar esse X aqui, pessoal? X vai ser igual a 1, que multiplica 10, que multiplica 40, produto dos meios, dividido por 1.004. Isso aqui vai dar 0,40 miligramas. Quanto é que vai dar o valor de Y? Y igual, fazendo a regra de 3 com a hidroxiapatita. Ó. 1, que multiplica 6, que multiplica 96, dividido por 1, multiplicado por 1.004. Isso aqui vai dar 0,57. Claro que essas contas dão trabalho para fazer na ponta do lápis. Claro que vocês têm que fazer com cuidado, mas não pode perder muito tempo fazendo conta, tem que ser ágil. E como ele quer a massa total de íons, basta somar essas duas massas. Então, o total de íons que eu produzi, 0,40 miligrama de íon cálcio, com 0,57 miligrama de íon fosfato. 0,97. Obrigado, cara. Tá. Valeu. Então, resposta para essa questão, 0,97 miligramas. E você marque aí a letra D de dado. Ok? Bom, companheiros, então vocês percebem que para resolver a questão de estequiometria, você tem um padrão. Você tem uma sequência lógica para seguir. E eu estou tentando seguir essa sequência lógica para que você tenha também esse padrão e aí você não consiga, você não se atrapalhe nessas questões. Só lembrando que há alguns requisitos básicos. Você precisa sempre da equação balanceada, você precisa de um dado e de um pedido, e você precisa saber converter mol para o que a questão quiser. E geralmente é para transformar mol em massa, porque geralmente ele pede a massa. E para transformar mol em massa, você precisa da massa molar. Massa molar pode ser dada? Pode, mas ela pode ser que você tenha que calcular. Se você tiver que calcular, é só somar as massas atômicas dos elementos que formam a substância. Essas massas atômicas são dadas. Próxima questão que a gente vai resolver, companheiros. Deixa eu ver se eu me lembro qual é, antes de mudar a tela. Vamos resolver a questão... Eu acho que é a questão 1 de casa. 1 de casa, página 84. Só um tempinho aí, pessoal, copiar a resolução. Chegaram 2 pedidos aqui, companheiros. Um eu vou tentar, o outro não vai dar. Explicar mais devagar
e aumentar a letra. Eu não tenho como aumentar a letra mais, infelizmente, não tem como, a aula já está pronta, né? Eu queria explicar que a letra ficou pequena, porque a resolução da estequiometria, ela é uma resolução extensa. Não vale a pena fazer isso em 2 telas. Então a gente tem que fazer numa tela só. Então a gente teve que apertar um pouquinho a letra. Quanto a explicar mais devagar, eu vou tentar. Mas eu queria lembrar que nós estamos trabalhando em função de uma repetição. Tá? As coisas vão se repetir muito, e aí você vai pegando essa sequência naturalmente. Mas eu vou explicar mais devagar. Posso passar para a próxima? Ok? Vamos lá. Próxima questão, Enem 2014, segunda aplicação. Ela diz assim: a água potável precisa ser límpida, ou seja, não deve conter partículas em suspensão, tais como terra ou restos de plantas comuns nas águas de rios e lagoas. A remoção das partículas é feita em estações de tratamento, onde hidróxido de cálcio em excesso e sulfato de alumínio são adicionados em um tanque para formar sulfato de cálcio e hidróxido de alumínio. Esse último se forma como flocos gelatinosos insolúveis em água, que são capazes de agregar partículas em suspensão. Em uma estação de tratamento, cada 10 gramas de hidróxido de alumínio é capaz de carregar 2 gramas de partículas. Após decantação e filtração, a água límpida é tratada com cloro e distribuída para as residências. Ponto. As massas molares dos elementos foram dadas. As massas molares serão dadas sempre. Considerando que 1000 litros de água de um rio possuem 45 gramas de partículas em suspensão, a quantidade mínima de sulfato de alumínio que deve ser utilizada na estação de tratamento de água, capaz de tratar 3.000 litros de água de uma só vez, para garantir que todas as partículas em suspensão sejam precipitadas, é mais próxima de, texto longo, né? Tem que ler com calma, não entendeu, lê de novo. E essa questão trouxe mais uma vez aquela dificuldade que é a falta da equação. Eu preciso de uma equação para poder resolver a questão da estequiometria. E essa equação não foi dada. Vamos ter que montar essa equação. Olha o que é que o texto diz. Eu preciso misturar hidróxido de cálcio com sulfato de alumínio para gerar uma substância chamada hidróxido de alumínio, que é quem vai reter as partículas em suspensão. Essa substância retém as partículas em suspensão e puxam essas partículas para o fundo do tanque. Esse processo chama-se decantação. Essa é uma das etapas do tratamento de água numa estação de tratamento. Bom, vou ter que montar a equação. Hidróxido de cálcio vai reagir com sulfato de alumínio e essa reação vai produzir sulfato de cálcio e hidróxido de alumínio. Essa equação não está balanceada. Eu tenho 2 alumínios ali no primeiro membro e nenhum no segundo. Eu preciso multiplicar o alumínio por 2. Eu tenho 6 grupos hidroxila no segundo membro e apenas 2 no primeiro. Tive que multiplicar por 3. E como eu tinha 2 alumínios no primeiro membro, aliás, como eu tinha 3 átomos de cálcio no primeiro membro e só 1 no segundo, eu tive que multiplicar por 3 também. A equação precisa estar balanceada. A equação está balanceada. Eu preciso de um dado e de um pedido. Por enquanto eu não sei que dado e que pedido são esses, eu vou deixar para daqui a pouco. Essa questão, pessoal, antes de entrar na estequiometria, tem uns probleminhas para a gente resolver. Quais? Ele disse assim, eu preciso tratar 3.000 litros de água. Ele diz que cada 1.000 litros de água tem 45 gramas de partículas em suspensão. Mas eu quero tratar 3.000 litros. Se eu tenho 45 gramas de partículas em 1.000 litros de água, em 3.000 litros de água, eu vou ter quanto? 3 vezes mais. Eu vou ter 135 gramas de partículas. Isso aí eu vou ter que eliminar. Outra coisa, a substância que vai eliminar essas partículas é o hidróxido de alumínio, essa última substância aqui, AlOH3. Segundo o texto, cada 10 gramas dessa substância consegue arrastar para o fundo do tanque 2 gramas de partículas.
Mas eu não tenho só 2 gramas de partículas, né? Eu tenho 135. Então, qual é a massa desse hidróxido de alumínio que eu vou precisar para arrastar para o fundo do tanque 135 gramas de partículas? Faz as contas, isso vai dar 675. Ó, pessoal, aqui, ó, onde aparece 135, por favor, corrijam. É 675, tá? De novo, aqui, no lugar de 135, é para ter 675 gramas. Essa é a quantidade que eu preciso eliminar. Para produzir esses 675 gramas dessa substância, quanto de sulfato de alumínio que eu vou precisar? Agora é que entra a estequiometria. Eu preciso produzir 675 gramas de hidróxido de alumínio. Quanto de sulfato de alumínio que eu vou precisar? Pessoal, as 2 substâncias envolvidas nesse problema são sulfato de alumínio e hidróxido de alumínio. Proporção entre eles, 1:2, proporção que é dada em mol. Significa que 1 mol de sulfato de alumínio produz 2 mols de hidróxido de alumínio. Mas eu preciso disso em gramas. Então eu vou transformar de mol para grama. Como? Usando a massa molar. Essa massa molar é a soma das massas atômicas. Cada elemento dessa fórmula tem uma massa atômica. O alumínio é 27, o enxofre é 32, o oxigênio é 16. Isso aí foi dado na questão. Quando você somar tudo, vai dar 342 gramas por mol. Já o hidróxido de alumínio, a massa molar dele é 78 gramas por mol. É a soma das massas atômicas que a questão tem que oferecer. Aí, pessoal, seguinte. 1 mol de sulfato de alumínio pesa 342 gramas e 2 mols de hidróxido de alumínio, 2 vezes 78. Essa é a proporção. Se eu quiser eliminar, aliás, se eu quiser produzir 675 gramas de hidróxido de alumínio, qual é a massa de sulfato que eu vou precisar? Ó, esse último número aqui, companheiros, vocês também corrijam, por favor. Não é 678, é 675. Então, repetindo. Se 342 gramas de sulfato de alumínio produzem 2 vezes 78 gramas de hidróxido, qual é a massa de sulfato de alumínio que produziria 675 gramas desse hidróxido? Faz as contas, produto dos meios igual dos extremos, esse M vai dar 342 multiplicado por 675, dividido por 2 vezes 78. Isso aqui vai dar 1.480. Então, para eliminar essas partículas desse tanque, eu vou precisar de 1.480 gramas de sulfato de alumínio. Resposta correta, D de dado. Tá bom? Essa questão é da prova do Enem, 2014, segunda aplicação, como eu acabei de dizer. E cuidado, pessoal, tem 3 correções para fazer aqui nessa resolução. Primeira, onde tem x igual a 135 gramas de partículas, aqui na segunda coluna, é para ser 675. A segunda, onde tem 678, é para ser 675 novamente. Bom, são só essas 2 correções para serem feitas. Ok? Mais uma vez, nessas 3 questões que resolvemos, usamos o mesmo padrão de resolução. Equação balanceada, identifica os envolvidos no problema, verifica a proporção entre eles, essa proporção é dada em mol, transforma mol para massa, que é o que está sendo pedido, e depois resolve a proporção. Basicamente isso é estequiometria. E outra coisa, enquanto vocês copiam, nessas questões que eu resolvi, o reagente sempre é puro, o rendimento da reação sempre é 100%, você tem apenas uma equação para trabalhar e não há reagente em excesso. Portanto, essas 3 questões que resolvemos, elas se incluem naquilo que nós chamamos de casos gerais. Quando é que o caso não é geral? Eu estou explicando aqui mais uma vez enquanto o pessoal copia. O caso não é geral quando o reagente não é puro, o rendimento não é 100%, há mais de uma reação,
e quando há reagente em excesso. Por enquanto não apareceu nada disso. Por enquanto, todas as questões foram consideradas casos especiais. Casos gerais, aliás. A próxima questão que eu vou resolver com vocês, pessoal, já é um caso especial. E eu vou dizer qual é o caso especial lendo a questão, para que vocês aprendam também a identificar. Tempinho aí enquanto o pessoal copia. Para quem já copiou, a próxima questão que eu vou resolver, deixa eu identificar aqui qual é. Eu vou resolver agora com vocês a questão... Deixa eu procurar. Questão 2 de casa. Questão 2 de casa é a nossa próxima questão. Já pode passar? Todo mundo? Ó, prova do Enem 2014, segunda aplicação. Diz assim: o cobre muito utilizado em fios de rede metálica e com considerável valor de mercado pode ser encontrado na natureza na forma de calcocita, Cu2S, de massa molar 159 gramas por mol. Por meio da reação dada, está vendo que a equação foi dada? Ótimo, não é? Trabalharemos menos. É possível obtê-lo na forma metálica. A quantidade de matéria de cobre metálico produzida a partir de 1 tonelada de calcocita com 7,95% em massa de pureza é... Pessoal, o que é que tem de diferente nessa questão? Ele me deu uma equação, me deu uma informação, 1 tonelada de calcocita, e pede para que eu calcule a massa de cobre. Aliás, não é a massa que ele pediu, ó. Ele quer a quantidade de matéria de cobre. Quantidade de matéria é um termo que é usado para indicar número de mols. Então ele quer o número de mols de cobre. E o que tem de diferente nessa questão é que ele diz que o reagente não é 100% puro. O percentual de pureza do reagente é de 7,95%. O que é que isso muda na nossa resolução? Quase nada. A única coisa que muda é que você vai ter que lembrar que as impurezas não reagem. Só reage o que é puro. Então, tudo que é impureza você vai ter que eliminar. Como eu tenho 7,95% de pureza, eu vou trabalhar com apenas 7,95% da massa que foi dada. Vamos armar o problema. O que é que eu preciso? Ó? A equação balanceada já foi dada. Ele me deu a massa do reagente, que é 1 tonelada. Mas ele me disse que eu tenho apenas 7,95% de pureza nesse reagente. Então, no meu cálculo, eu não vou usar 1 tonelada. Eu vou usar 7,95% dessa tonelada. Porque, como eu falei para vocês, só reage o que é puro. Pessoal, 1 tonelada é igual a 10 elevado a 6 gramas. Eu vou chamar isso aí de 100%. Isso vale 100%. Como a pureza do material é de 7,95%, eu vou calcular quanto vale 7,95% desse valor. Então, você chama 10 elevado a 6 de 100%. Quanto seria 7,95%? Você faz a proporção. Isso aqui vai dar algo em torno de 7,95 vezes 10 a quarta gramas. Essa é a massa que vai reagir. Ó, ele me deu 1 tonelada de reagente. Mas como ele é só 7,95% puro, eu só vou utilizar no cálculo 7,95% de 1 tonelada. E o valor está ali, é 7,95 vezes 10 a quarta. Essa é a massa que eu vou utilizar no cálculo. Agora eu volto para a questão normal. Os envolvidos no problema.
sulfeto de cobre, que é a calcocita, e o cobre. Qual é a proporção entre eles? 1:2. Em quê? Em mol. Significa que 1 mol de calcocita produz 2 mols de cobre. Quanto é que pesa 1 mol da calcocita? Aí eu preciso da massa molar. 159 gramas, a questão deu. Então aqui, ó, onde tem 1 mol de Cu2S, eu coloco 159 gramas, que é o que ele vale. Normalmente, eu também transformaria 2 mols de cobre para massa. Mas aqui eu não vou precisar, porque aqui ele não pediu a massa de cobre. Ele pediu o número de mols. Então, se ele pediu o número de mols, eu não preciso converter. Significa que, se eu tivesse 159 gramas de calcocita, eu produziria 2 mols de cobre. Só que eu não tenho 159 gramas, eu tenho 7,95 vezes 10 a quarta. Então, se com 159 gramas eu produzo 2 mols, com 7,95 vezes 10 a quarta eu produzo N. Faz a proporção, produto dos meios igual dos extremos, N vai ser igual a 7,95 vezes 10 a quarta vezes 2, dividido por 1 vezes 159. Isso aqui vai dar 10 a terceira. Claro que você tem que fazer as contas. Já fiz a conta para você. 10 elevado a 3, mol de cobre, é a nossa resposta, e aí você marca o item A. Pessoal, de novo, o que é que essa questão trouxe de diferente? É que o reagente não era puro. O que é que eu precisei fazer além do normal? Calcular quanto é puro. A massa total era 1 tonelada, eu chamei de 100%. A pureza do material era 7,95%. Então, quanto é 7,95% de 1 tonelada? Pronto, esse é o valor que eu levei para o cálculo. O resto foi igual às outras questões. Enquanto o pessoal copia. Pessoal, estequiometria, que é essa matéria que nós estamos vendo, ela não tem teoria, ou tem teoria quase zero. Eu acho que eu disse isso no começo da aula. Como é que você aprende a fazer questões de estequiometria? Resolvendo questões. O que é que o professor que ensina estequiometria pode fazer? Estabelecer um padrão de resolução. Dizer o que é preciso, estabelecer a sequência e fazer você seguir essa sequência. Tem algum pré-requisito? Tem, claro. Você só consegue resolver questão de estequiometria se você souber transformar unidades, que é basicamente o que nós estamos fazendo aqui. A unidade mais usada na transformação é o mol. Você tem que transformar mol em massa. E para transformar mol em massa, você precisa de uma grandeza chamada massa molar. Como é que se obtém a massa molar? Somando as massas atômicas dos elementos que compõem a fórmula. E essas massas atômicas são dadas, você não precisa decorar. Algumas questões já dão a massa molar, outras não. Quando não forem dadas, é só somar as massas atômicas, e essa é uma tarefa simples. Eu estou dizendo isso aqui, pessoal, porque alguém mandou aqui um bilhetinho dizendo que, professor, explica um pouquinho a teoria, porque nós estamos com dificuldade. Não tem teoria na estequiometria, é resolução. Então, o que eu posso fazer é dar ênfase às etapas da resolução. Estamos dando ênfase a isso. E está sendo uma coisa repetida. Então, você aprende estequiometria por repetição, por insistência, resolvendo questões. Tá? É matemática, na verdade, aqui. Tem quase nada de química. Bom, próxima questão. Questão 7, eu acho que é de casa. Essa questão caiu na prova do Enem de 2010. Questão 7 de casa. É isso mesmo, pessoal. Eu vou ler a questão, e aí a gente vai tentar ver dentro da questão se tem algum caso especial e que caso especial é esse. A questão diz assim: a composição média de uma bateria automotiva esgotada é de aproximadamente 32% de chumbo, 3% de óxido de chumbo, 17% de dióxido de chumbo
e 36% de sulfato de chumbo. A média de massa da pasta residual de uma bateria usada é de 6 kg, onde 19% é PbO2, 60% é sulfato de chumbo e 21% de chumbo. Entre todos os compostos de chumbo presentes na pasta, o que mais preocupa é o sulfato de chumbo 2, pois nos processos pirometalúrgicos em que os compostos de chumbo placas das baterias são fundidos, há a conversão de sulfato em dióxido de enxofre, gás muito poluente. Para reduzir o problema das emissões de SO2, a indústria pode utilizar uma planta mista, ou seja, utilizar o processo hidrometalúrgico para a dessulfuração antes da fusão do composto de chumbo. Nesse caso, a redução do sulfato presente no PbSO4 é feita via lixiviação com solução de carbonato de sódio 1 molar a 45 graus Celsius, em que se obtém o carbonato de chumbo 2 com rendimento de 91%. Após esse processo, o material segue para a fundição para obter o chumbo metálico. Tem a equação, tem as massas molares, aí vem a pergunta. Segundo as condições do processo apresentado para a obtenção do carbonato de chumbo 2, por meio da lixiviação por carbonato de sódio, e considerando uma massa de pasta residual de uma bateria de 6 kg, qual a quantidade aproximada em quilogramas de carbonato de chumbo é obtida? Pessoal, nas primeiras edições do Enem, eles exageravam no texto, tornava a leitura cansativa. Essa aqui, apesar de ser do Enem moderno, é de 2010. Ou seja, é uma prova antiga. Olha como o texto é grande. Olha como tem muita informação. Olha como tem muito número. Às vezes, você precisa ler um texto desse 2, 3 vezes para entender o que ele quer. Para saber qual dado é importante e qual dado é descartável. Tá? Então, antigamente havia isso. Hoje em dia, há uma promessa do Enem, dos elaboradores, de trazerem textos mais objetivos, mais curtos, para você não perder tanto tempo, para você não cansar tanto lendo o texto. Bom, apesar do texto ser muito grande, ele quer que você descubra qual é a massa de carbonato de chumbo que você obtém quando você usa uma massa de pasta residual de uma bateria de 6 quilos. E nesses 6 quilos, 60% são de sulfato de chumbo. É mais ou menos assim, ó. Aqui está a equação que ele deu. A equação já está balanceada. A massa de reagente que está sendo usada, 6 quilos, diz o texto. Só que desses 6 quilos, você tem apenas 60% de sulfato de chumbo. Então, é claro que no cálculo, você não vai usar os 6 quilos. Você vai usar 60% de 6 quilos. Tá? O que é que ele quer nessa questão? Ele quer que você descubra a massa de carbonato de chumbo que você vai produzir. Ele quer essa massa aí, ó. Vamos lá. Primeiro passo. Elimine as impurezas. Trabalhe só com o que é puro. A massa total, 6 kg. Mas eu não vou trabalhar com 6 kg, porque a pureza é de 60%. Então eu vou trabalhar com quanto? 60% de 6 kg. Quanto é que dá? Você chama 6 kg de 100%? Cadê o cálculo? Esses 6 kg, que é a massa total, você chama de 100%? Pera, acho que acabou aqui a... Acho que acabou. Está tremendo aí, ó. Ou não? Esses 6 kg aí você vai chamar de 100%, é a massa total, mas o que você vai trabalhar mesmo são 60%. Então você calcule 60% de 6 kg. Quanto é que dá, pessoal? Quem é bom de matemática? Se 6 kg valem 100%, 60% valem 3,6. Então você vai trabalhar com 3,6 kg. 6 kg valem 100%, qual seria a massa referente a 60%? Daria 3,6 kg. Então essa é a massa que você vai usar no cálculo.
Vamos agora partir para a estequiometria. Os envolvidos no problema são o sulfato de chumbo e o carbonato de chumbo. Você viu que a proporção entre eles é de 1:1? Significa que 1 mol de sulfato de chumbo produz 1 mol de carbonato de chumbo. Como ele pede as massas, você vai transformar mol em massa. Para transformar mol em massa, você usa a massa molar. Massa molar não foi dada, você obtém somando as massas atômicas. E as massas atômicas foram dadas. No caso do PbSO4, o chumbo vale 207, o enxofre vale 32, o oxigênio vale 16. A questão deu. Você soma tudo, dá 303. Carbonato de chumbo, a massa molar para ele, chumbo 207, carbono 12, oxigênio 16. Soma tudo, dá 267 gramas por mol. Significa, pessoal, que 1 mol de sulfato de chumbo pesa 303 gramas, enquanto que 1 mol de carbonato de chumbo pesa 267. Se eu utilizasse 303 gramas do sulfato de chumbo, eu produziria 267 gramas de carbonato de chumbo. Só que eu não vou usar 303 gramas, né? Eu vou usar 3,6 quilogramas. Então, com 3,6 quilogramas, quanto de carbonato de chumbo você vai obter? Faz a proporção. Y vai ser igual a aproximadamente 3,17 quilogramas de carbonato de chumbo. Pessoal, essa seria a massa de carbonato de chumbo que você obteria se o rendimento dessa reação fosse de 100%. Só que o rendimento não foi 100%. De acordo com o texto, o rendimento dessa reação é de 91%. Então, esses 3,17 quilogramas, você vai chamar de 100%. Qual seria a massa referente a 91%? Essa massa seria algo em torno de 2,9 quilogramas. Essa questão, ela envolve 2 casos especiais ao mesmo tempo. Reagente não é puro, ele é apenas 60% puro, então eu trabalho com 60% da massa que ele me deu. 2, o rendimento da reação não foi 100%, foi 91% de acordo com o texto. Então aquela massa que eu obtive, é uma massa que eu esperava obter, na verdade. É uma massa teórica. Se o rendimento fosse 100%, que seria 3,17 quilogramas. Aí eu calculo 91% de 3,17, que dá 2,9. Então essa é a nossa massa, essa é a nossa resposta. E aí a letra C é a melhor opção. Ok? Essa questão envolveu, portanto, 2 situações especiais. Pureza menor, o reagente não era 100% puro e o rendimento da reação não era 100%. Ok? Pode passar? Companheiros, quando vocês chegarem em casa e forem revisar essa matéria, se as suas dificuldades persistirem, vocês vão ter que voltar um pouquinho na matéria para estudar alguns conceitos importantes, especialmente o conceito de mol. Procure ler sobre mol, o que é número de mol. Porque vocês estão vendo aqui que eu preciso muito desse mol, eu preciso muito transformar mol em gramas. E você faz isso através de uma coisa chamada massa molar. Então procure ver o que é mol, procure ver o que é massa molar. E aí você vai aplicar aqui na estequiometria. Depois você reveja como é que as questões foram feitas. Veja que é uma sequência lógica, repetitiva. Procure seguir essa sequência e você vai entender direitinho a matéria. E outra coisa, perde-se muito tempo aqui fazendo contas. Essas contas que eu estou propondo aqui, eu na verdade já fiz as contas, eu estou jogando para você já a conta pronta, né? Mas na prova você é que tem que fazer. Então tem que ter muito cuidado nessas contas, lembrando que ninguém pode usar a calculadora na hora da prova. Bom, vamos ver qual é a próxima questão. Questão 2 de classe. Questão 2 de classe. Essa questão, companheiros, caiu na prova do Enem de 2015,
nessa questão, eu tenho 3 casos especiais. 3 situações especiais na mesma questão. As 3 muito fáceis, mas são 3 situações que vocês têm que saber resolver. A questão dizia assim: para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfarelita, sulfeto de zinco, ZNS, de pureza 75%. Localizei o primeiro ponto aí, ó. Você está vendo que o reagente não é 100% puro? Ele é só 75%? O que é que significa? Que eu vou trabalhar apenas com 75% da massa que ele me der. Continuando. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80%. Percebeu o outro detalhe? O rendimento da reação não é 100%, é só de 80%. Significa que eu vou calcular uma massa que não vai ser a massa real que eu preciso. Eu vou calcular uma massa que é chamada massa teórica, para um rendimento de 100%. Depois que eu calcular essa massa, eu vou perguntar quanto vale 80% dela, porque o rendimento da reação foi só de 80%. Continuando. Considere que a conversão do minério de zinco em zinco metálico tem rendimento de 80% nesta sequência de equações químicas. Olha o terceiro detalhe. Você percebeu que eu não tenho só uma equação? Eu tenho 2. Isso chama-se reações sucessivas. Pessoal, toda vida que eu tenho uma sequência de reações, eu precisarei transformar essa sequência numa reação só. E eu consigo fazer isso somando as equações. Eu tenho que trabalhar com uma equação e não com 2. Então, vou ter que somar aquelas 2 lá. Considere as massas molares. Massas molares foram dadas, isso é bom, porque eu não tenho que calcular. Aí vem a pergunta: que valor mais próximo da massa de zinco metálico em quilogramas será produzido a partir de 100 quilogramas de esfarelita? Vamos para a resolução. Pessoal, o primeiro passo é você transformar essas 2 equações numa só. Para você transformar essas 2 equações numa só, você tem que somar as 2. Mas para somar tem um requisito, tem uma exigência. Você vai procurar nas 2 equações uma substância que esteja nas 2. E que de preferência apareça em lados opostos. Essa substância é o ZNO. Está vendo que ele aparece aqui na primeira e também aparece na segunda? Essa substância chama-se intermediária. Ela é produzida e logo depois ela é consumida. Quando eu for somar 2 equações, essa substância tem que ser cancelada. Mas eu só consigo cancelar se ela tiver com o mesmo coeficiente. Está vendo que aqui na primeira aparece um 2, aqui na segunda não? Eu vou ter que multiplicar a segunda equação por 2. Para quê? Para igualar o coeficiente dessa substância. Deixa eu só ver aqui a multiplicação por 2. Então, como eu falei, ó, essa substância ZNO, ela aparece aqui com o coeficiente 2 e aqui com o coeficiente 1. Então, eu teria que multiplicar por 2. Multiplicando por 2, toda a equação, eu consigo igualar o coeficiente dele, ó. Está vendo que agora está igual, 2 com 2. E aí, quando eu for somar, essa substância, ela é cancelada. Ela vai desaparecer. Quando essa substância desaparecer, você vai repetir as outras substâncias. Ó, cancelou o óxido de zinco, olha o que sobrou. 2NS, mais 3O2, dando mais 2CO, dando 2En, mais 2SO2, mais 2CO2. Essa equação, pessoal, é o que sobrou dessas 2. Eu preciso transformar essas 2 equações numa só. Então, o primeiro passo é transformar as equações numa só. Segundo passo. Você lembra que o reagente não era 100% puro? Ele era apenas 75%? Então, eu tenho que trabalhar com 75% da massa que ele me deu. E a massa que ele me deu era de 100 quilogramas. Como a pureza é de 75%,
ao invés de 100 quilogramas, eu vou trabalhar com 75% desse valor. 75% de 100 quilogramas dá 75 quilogramas. Então, essa é a massa com a qual eu vou trabalhar. 100 quilogramas vale 100%, x igual a 75%. Aí, 75% de 100 quilogramas vale 75 quilogramas. Pronto. Agora eu vou para a estequiometria mesmo. Os envolvidos no problema, sulfeto de zinco e zinco. Perceba que para 2 mol de sulfeto de zinco, aqui o 2, ó, você produz 2 mol de zinco. 2 mol de sulfeto de zinco pesam quanto? Massa molar do sulfeto de zinco, a questão deu 97 gramas por mol. Massa molar do zinco, a questão deu 65 gramas por mol. 2 mol do sulfeto de zinco, 2 vezes 97 gramas. 2 mol de zinco, 2 vezes 65 gramas. Ou seja, se você utilizasse 2 vezes 97 gramas de sulfeto de zinco, você produziria 2 vezes 65 gramas de zinco. Como você está usando apenas 75 gramas de sulfeto de zinco, qual é a massa de zinco que você produz? Faz as contas, produto dos meios igual dos extremos, esse Y vai dar igual a 50 quilogramas. Pessoal, 50 quilogramas de zinco é a massa de zinco que você esperaria obter se o rendimento da reação fosse de 100%. Mas o rendimento da reação foi quanto? Não foi só de 80%? Então você vai chamar esses 50 quilogramas de 100% e vai perguntar quanto é que vale 80%. 80% de 50 quilogramas dá 40 quilogramas. Então a resposta correta, 40 quilogramas. E você marca nessa questão a letra C. Ok? Nessa questão, tivemos 3 casos especiais. Quais foram e como é que eu resolvi cada um? Primeiro caso especial, eu tinha 2 reações, mas eu posso trabalhar só com uma. Então eu somei as 2. Para somar, o que foi que eu fiz? Procurei uma substância que estava nas 2 equações e igualei o coeficiente dela. Eu tive que multiplicar a segunda equação por 2. Cancelei a substância repetida e escrevi o que sobrou. Segunda coisa diferente dessa questão, pureza do reagente, 75%. Então, aqueles 100 quilogramas, que seria a massa total, seria 100%. 75% são 75 quilogramas. Trabalhei com 75 quilogramas. E o terceiro caso especial é que, ao calcular a massa de zinco, eu calculei pensando num rendimento de 100%. Deu 50 quilogramas. Como a questão me disse que o rendimento foi de 80%, então a resposta seria 80% de 50 quilogramas, 40 quilogramas. Letra C é a que responde melhor a nossa questão de número 2 de classe. Ok, pessoal? Enquanto o pessoal copia, só mais uma vez lembrando, como é que eu estou resolvendo as questões de estequiometria? Eu estou precisando de uma equação balanceada, eu preciso identificar quem são os envolvidos no problema. Os envolvidos no problema são aquele cuja informação é dada e aquele cuja informação é pedida. Verifica a proporção entre eles pelos coeficientes, essa proporção é uma proporção em mol. Transforma o mol para massa, através da massa molar, e depois estabeleça a relação final. Se você seguir essa sequenciazinha, repito, você pode até ter dificuldade em fazer as contas, mas colocar essa sequência em prática ajuda muito a resolver as questões de estequiometria. Tá bom? A nossa próxima questão vai ser a questão... Deixe-me ver.
Questão 6 de classe. Questão 6 de classe. Essa questão caiu na prova do Enem de 2014. Eu acho que é essa. Tomara que eu não esteja enganado. Pode passar? Ok? Vamos lá. A questão diz assim: grandes fontes de emissão de gás de óxido de enxofre são as indústrias de extração de cobre e níquel, em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e a consequente formação da chuva ácida, o gás pode ser lavado em um processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na equação 1. Por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode ser oxidado com o auxílio do ar atmosférico para a obtenção do sulfato de cálcio, como mostrado na equação 2. Essa etapa é de grande interesse porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado para fins agrícolas. As massas molares dos elementos carbono, oxigênio, enxofre e cálcio são iguais a 12, 16, 32 e 40, respectivamente. Considerando um rendimento de 90% no processo, a massa de gesso obtida em gramas por mol de gás retido é mais próxima de... Pessoal, nessa questão eu tenho 2 casos especiais envolvidos. Deu para perceber quais são? 1. Eu tenho 2 reações e não apenas uma. 2. O rendimento da reação não é 100%, é de 90%. Nós já sabemos como resolver essas 2 situações. A primeira, quando eu tenho 2 reações, o que é que eu faço? Somo as 2 para obter só uma. Para somar, o que é que eu preciso? Encontrar uma substância que apareça nas 2 equações e em lados opostos. Essa substância é o CaSO3. Ele apareceu na primeira e apareceu na segunda. Só que na segunda, ela tem coeficiente 2, ó, e na primeira tem coeficiente 1. Eu preciso igualar esses coeficientes. Então, o que é que eu faço? Multiplico a primeira equação por 2. Multiplicando a primeira equação por 2, eu igualo o coeficiente dele. Eu multiplico a equação toda, ó, todo mundo multiplicado por 2. Vamos lá, multiplicação por 2, pronto. Quando eu multiplico todo mundo por 2, esse CaSO3 vai ser cancelado. Cancela aqui, cancela ali. E aí, o que sobrar é a sua equação global. Olha o que sobra. 2 mols do CaCO3, mais 2 SO2, mais O2, dando 2 CaSO4, mais 2 CO2. Está aí a equação global. O que a questão quer? Ela quer que você descubra qual é a massa de gesso. E gesso, pessoal, é o CaSO4. Qual é a massa de gesso que você vai obter para cada mol do gás SO2 que você vai reter? Lembrando que o rendimento da reação vai ser de 90%. Cadê o rendimento 90%? Pronto. Bom, resolvendo a questão, você percebe que os envolvidos no problema são o CaCO3 e o CaSO4. A proporção entre eles é de 2 para 2. Está vendo? Circulado. Significa que 2 mols do CaCO3 produzem 2 mols do CaSO4. Companheiros, CaCO3 eu não preciso converter de mol para massa, porque para ele foi dado o número de mol, ó. Então eu não preciso converter, deixa mol. Já o CaSO4, eu vou passar para mol, passar para massa, porque ele pediu a massa. E a massa molar do CaSO4, 136 gramas por mol, é a soma das massas atômicas. Significa que se você tivesse 2 mols do CaCO3,
você produziria 2 vezes 136 gramas do CaSO4. E se eu quiser usar apenas 1 mol, aqui no lugar de 3, pessoal, é 1. Se eu quiser usar apenas 1 mol do CaCO3, quanto do CaCO4 que eu vou formar? Produto dos meios igual dos extremos, isso aí vai dar igual a 136. Então, eu obteria 136 gramas de sulfato de cálcio se eu utilizasse 1 mol do CaCO3. Isso se o rendimento da reação fosse 100%. Como o rendimento da reação é de 90%, esse 136 você chama de 100%, 90% seria M, 90% seria 122,4 gramas. Pessoal, essa é a nossa resposta, 122,4, e você marque a letra C. Ó, aqui tem uma correçãozinha para fazer, viu, pessoal? No lugar desse 3 aqui, é para ser 1 mol. Tem um outro errinho aqui nessa questão, que é o seguinte. Você está vendo aqui onde tem CaCO3? Aqui não é CaCO3, viu? É para ser SO2, que é essa substância aqui, ó. 2 mols do SO2, e não do CaCO3. Vocês, por favor, corrijam. Aqui é SO2. Como é que eu sei que o escolhido é o SO2 e não o CaCO3? É que a questão diz assim, qual é a massa de gesso obtida para cada mol do gás retido? Qual é o gás que ele quer reter? O gás que causa chuva ácida. Qual é o gás que causa chuva ácida? É o SO2. Então, aqui no lugar do CaCO3, coloque SO2. E aqui no lugar de 3 mols, coloque 1 mol. Ok? Bom, companheiros, eu sei que eu trouxe para vocês hoje um assunto meio complicado, que é a estequiometria. Quem estuda muito, quem tem muita base, tem dificuldade. Imagina quem já está há algum tempo afastado, ou quem não tem tanta base, ou quem não viu ainda essa matéria como deveria ter sido vista. Essa matéria é uma dificuldade para muita gente. Portanto, não saiam daqui achando que perdeu o seu tempo vendo essa matéria e que não entendeu muita coisa. Pegue tudo aquilo que eu falei, chegue em casa, refaça as questões, você vai notar que há uma sequência lógica, e se você não sabe trabalhar com o mol, que é a nossa principal dificuldade, lê um pouquinho sobre mol e sobre massa molar. Vocês vão notar que essa matéria, por ser muito repetitiva, por ter um padrão de resolução, ela pode ser... as questões de estequiometria podem ser feitas de uma maneira simples, tá bom? Obrigado pela atenção, espero ter contribuído de alguma forma. A gente se vê depois em outra oportunidade. Tchau, pessoal.